Olá, meu nome é Marco Antônio Gaioto, sou nutricionista. Hoje vamos debater um assunto muito importante na vida de uma mulher que está grávida, que é o diabetes gestacional. Para isso, eu trouxe a minha amiga de profissão, Fabiana Cortez, que ela vai nos ajudar a debater esse assunto. Tudo bem, Fabiana? Tudo bem, Marco. E aí, minha amiga, o diabetes gestacional. O que é o diabetes gestacional? Diabetes gestacional é uma condição metabólica que acontece especificamente durante a gravidez, tá? É o açúcar elevado no sangue, né? Só que ele acontece nesse período da gestação. Geralmente, na segunda metade da gestação é quando a gente tem um diagnóstico dessa doença. Certo. E é comum acontecer? É muito comum acontecer. Por que que isso acontece? A placenta, ela produz vários hormônios. E esses hormônios, eles impedem a liberação da insulina, né? A ação da insulina no organismo. Então, isso faz com que o açúcar no sangue fique um pouco mais alterado. Então, é normal sim acontecer. À medida que a placenta vai aumentando, esses hormônios vão sendo liberados e a causa dessa diabetes gestacional. Então, o diabetes, ele está muito, pelo que você está falando, está muito relacionado com o que a mulher come. Também. Mas esse problema, ele é um problema que acontece só quando a mulher está grávida ou é já uma coisa que é já devido à quantidade de açúcar que ela come? Já é uma coisa que acontece antes ou é uma coisa que ficou grávida, aí ela começa a comer mais, ela tem esse problema? O que acontece na nossa prática clínica, né, de consultório, o que a gente observa é que já são hábitos alimentares que a mulher traz de antes da gravidez, né? Então, ela costuma se alimentar à base de carboidratos, né, comendo mais pão, macarrão, arroz, esse tipo de alimento, né, em excesso, industrializados. E aí, quando ela chega nessa segunda metade da gravidez, né, por conta dessas alterações hormonais, então a diabetes se manifesta. Então, é uma condição que ela sim vem prévia, né, que por conta da alimentação que a mulher já tinha antes dela engravidar. Então, quando ocorrem esses distúrbios hormonais aí, e ela se manifesta. Então é aquela famosa frase que muitas mulheres que eu já ouvi falar, já li a respeito, falam: agora eu posso comer por dois. Né? Então aí a pessoa, pelo fato de achar, só pelo fato de estar grávida, pode comer mais, e aí termina naquelas vontades de comer mais doce, e aí tem, né, realmente esse problema. A maior parte dessa situação, né, a gente consegue reverter só com uma dieta bem calculada, né, como a gente sabe, porque o incremento de necessidade calórica que a mulher tem nesse período, ele é de 300 a 500 calorias, né, então não justifica essa história de comer por dois. Se a gente tem aí um metabolismo que consome na faixa de 1.200 calorias, não quer dizer que a mulher vai ingerir 2.400 calorias no dia, né? Então, por isso que é importante que a gente faça um planejamento, um acompanhamento alimentar com essa paciente desde o início da gestação, para evitar que a gente chegue a esse quadro de diabetes gestacional. Quando você fala que a pessoa tem que procurar um profissional para ajustar a dieta dela. Mas aí vamos falar agora numa pessoa que não tem condições de procurar um auxílio de um nutricionista. O que você aconselha, assim, para que essas pessoas que não tenham condições de ter um ajuste, o que você aconselha? Quais são os alimentos que você acha que mais importantes que elas deveriam parar de comer pelo menos nesse período? A gente vai falar assim, não é que você vai parar de comer, né? Mas vamos colocar nessa alimentação alimentos realmente saudáveis. Como
3 a 4 porções de frutas por dia, mas a fruta inteira, né? Não em forma de suco. Você fazer uma alimentação bem balanceada de carboidratos e proteínas sempre. Na mesma refeição, sempre você colocar um carboidrato e uma proteína. Então, essa é uma dica, né, que a gente pode deixar para que a mulher se previna para não desenvolver esse quadro de diabetes, né? Então, primeiro, aquela máxima que a gente sempre fala, consumir alimentos mais naturais possíveis. Então, se você consumir alimentos mais naturais possíveis, não tem errada, não tem erro. Né? A forma integral, a fruta inteira, o arroz integral, né? Que é um alimento de melhor qualidade do que aqueles refinados que a gente tem acesso, que estão aí nas prateleiras dos supermercados. Né? Quando você se refere à fruta inteira e não o suco, por quê? Qual a explicação que se dá por causa disso? Tá, porque a fruta inteira, você tem ali ela na totalidade dos nutrientes, das fibras, né? A partir do momento em que você, por exemplo, come uma laranja inteira com bagaço, tudo, você tem todo esse aporte de nutrientes, de fibras e muito mais vitaminas, né? A partir do momento em que você faz um suco dessa laranja, o que fica ali só é açúcar, é a frutose. Né? E a frutose, ela contribui muito para esse quadro de diabetes, tanto gestacional quanto a diabetes normal, né? A rotina normal. Isso, uma coisa que a gente tem que falar também é que a diabetes gestacional, ela existe em duas possibilidades. Uma dela ser cessada, dela desaparecer após o parto, né? Porque você não vai ter mais, como a gente falou no início, aquela produção de hormônios pela placenta, mas ela pode continuar assim. Então a pessoa pode se tornar diabética para o resto da vida. Quando você fala, isso é muito comum, a gente vê hoje em dia pelos maus hábitos alimentares, as pessoas desenvolverem diabetes. Né? A gente sabe que hoje em dia está muito comum essa doença pelos erros alimentares. Mas no caso da grávida, é possível reverter esse quadro após a gravidez ou ela vai ter que ser considerada diabética o resto da vida, como uma pessoa que adquiriu a diabetes? Então, é uma porta de entrada, sim, para você ter diabetes para o resto da vida, né? Então, por isso que é importante fazer esse controle alimentar durante a gravidez. Como eu falei, a partir do momento em que ocorre o parto e que a placenta não está mais influenciando naquela composição hormonal, então há uma chance bem grande de que ela desapareça, sim. Mas ela é uma porta de entrada, já digamos, é um pré-requisito para que você desenvolva diabetes lá na frente, entende? Então, a gente precisa ficar de olho, né, nessa grávida, nessa alimentação. É possível reverter mesmo durante a gravidez, né? A partir do momento em que você faz um acompanhamento, você faz uma mudança na dieta, é possível que até o final da gestação você nem tenha mais diabetes. E quando o médico julga que é necessário, entra com uma parte medicamentosa também. As mamães que pretendem ter um filho, para as mulheres que pretendem ter um filho, ou para as mulheres que estão grávidas, é muito importante tomar esse cuidado. São cuidados simples que você faz na sua rotina que vai mudar completamente a saúde, a sua saúde principalmente, e a saúde do bebê. O ajuste da dieta vai fazer toda a diferença em como a sua gestação vai ser. Fabiana, muito obrigado. Obrigada, prazer estar aqui. E espero a gente poder fazer outros temas, porque a gente tem muita coisa na parte clínica que é interessante, né? A gente poder, quanto mais informação a gente puder dar, melhor ainda. Que bom, fico feliz de ajudar. Tá bom, muito obrigado. Obrigada, viu? eu.